Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Sou Felipe e vou conduzir aqui o nosso evento de hoje. A ideia aqui hoje, pessoal, é dar um overview ah, sobre, né, o processo seletivo das faculdades fora, né, por que que a gente acha que é interessante vocês considerarem fazer universidade fora do Brasil, algumas das possibilidades que eles oferecem, diferentes modelos de ensino nos diferentes países, quanto custa, os tipos de bolsas que as faculdades oferecem. E aí eu vou contar a história de um estudante também e a importância de vocês se prepararem ao longo do ensino médio para manter essas oportunidades abertas. Fala um pouquinho do nosso trabalho e no final abro para as perguntas de vocês. Fiquem super à vontade aí durante, né, a reunião, ou a nossa mentoria aqui de hoje, vocês fazerem perguntas aqui no chat, vai estar aberto, ou então também a aba do Q&A. Tá? Para quem está começando a nos acompanhar, daqui para fora é uma consultoria que já desde 2001 prepara estudantes para fazer faculdade fora do Brasil, né? Mais de 4.000 jovens através dos nossos programas. Fui cliente da Daqui para Fora também, já estou aqui há 10 anos, então já vi vários jovens passando por essa trajetória. O nosso time tem muitas pessoas que se formaram no exterior, que tiveram essa vivência de estudar fora do Brasil. Então, além das applications enviadas, da experiência com os alunos, grande parte do time viveu isso na pele. Acho que ajuda muito as famílias, né, os estudantes estão passando por isso. Aqui algumas das principais universidades que tivemos alunos aprovados ao longo dos anos. Andar aqui para fora, a gente não tem nenhum tipo de vínculo comercial, parceria com as faculdades. O que a gente quer é ajudar os alunos a serem os melhores candidatos e mandarem as melhores candidaturas para a faculdade que melhor combine com cada estudante. Hoje a gente atua nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido e nos principais aqui países da Europa. Fora do Reino Unido, o nosso foco principal são faculdades que tenham cursos em inglês. Os últimos anos foram excelentes aqui em termos de resultado, né? Nos Estados Unidos, tivemos aprovações aí praticamente todas as top 30 universidades americanas, e aqui os principais resultados em faculdades canadenses e da Europa. Então, acho que hoje dá para dizer que a gente entende muito bem, né, o que as universidades esperam de cada candidato e como trabalhar com vocês para que vocês tenham, né, as melhores possibilidades possíveis. Mas vamos lá, então por que que eu acho, pessoal, que faz muito sentido e todos, né, aqui devem considerar fortemente estudar fora, né? Eu separei alguns pontos. O primeiro deles é o excelente nível acadêmico, né, que a gente encontra por lá. No principal ranking mundial, o Times of Higher Education, aqui algumas, né, da quantidade de universidades que estão entre as 100 melhores do mundo, nos países onde a gente atua. Então a gente já vê que tem uma quantidade significativa de universidades, o que traz muitas opções de qualidade para os estudantes. E se a gente for trazer o Brasil em comparação, para chegar na primeira brasileira, a gente tem que ampliar para top 300. E aí, né, tem uma quantidade gigante de faculdades em outros países que estão nessas faixas de rankings. Então dá para dizer com bastante segurança que um aluno que se prepara bem, que tem boas notas, se a gente só for considerar o nível acadêmico, esquecer tudo que, né, engloba estudar fora, a chance de você estudar numa faculdade no exterior, que tem um nível acadêmico mais alto do que a do Brasil, ela é alta, porque tem mais opções de faculdades, e a grande diferença, né, o grande motivo dessa diferença é o quanto essas universidades investem. Só em pesquisa, em 2022, Johns Hopkins investiu quase 3,2 bilhões de dólares no ano. Tem infraestrutura, professores, né? Então, isso gera muitas oportunidades para os estudantes que estão indo para as faculdades de lá. Acho que a primeira grande oportunidade é a variedade de cursos, né? Tem universidades no exterior que tem 200, 300, 400 cursos de graduação diferentes. Então, tem muita opção. Eu trouxe aqui alguns dos mais comuns, né, que eu diria que mais alunos nossos escolhem anualmente, administração, economia, as mais diversas engenharias, né, cursos relacionados à tecnologia, ciência da computação, estão crescendo bastante também. E também tem uma infinidade de áreas que ou talvez não existam aqui no Brasil, tipo agribusiness, medical technology, né? Ou áreas artísticas também, que aqui não são tão valorizadas, cinema, atuação, música. Lá eles também fazem combinações, né? Então, eu tenho alunos que às vezes não querem estudar design de moda, lá eles têm, mas querem estar na indústria da moda, eles têm o fashion business. E eu gosto muito desse exemplo aqui de game design, que eu lembro que em 2017 eu conversei com um pai de um aluno que o filho queria estudar game design, ele achava meio, poxa, mas não tem muita possibilidade, o que que meu filho vai trabalhar com isso, né? E hoje é uma área que faltam profissionais qualificados. Então, é legal também pensar nesses cursos de hoje já olhando, né, lá na frente. E essa escolha de cursos é um modelo
bem interessante, particularmente das universidades americanas e de algumas canadenses, que te permitem ter uma flexibilidade maior. Nos Estados Unidos, né, os 2 primeiros anos são mais gerais. Você tem até o final do segundo ano da universidade para realmente bater o martelo do curso que você quer. Dá para você começar como indeciso ou começar numa área e mudar para alguma coisa diferente. Os 2 últimos anos você se aprofunda, né, nessas áreas que você escolheu. E é bem legal que dá para se formar em duas coisas ao mesmo tempo, né? A gente tem alunos que fazem duplas graduações em áreas correlatas, economia e finanças, relações internacionais e ciências políticas, e tem alguns que escolhem áreas diferentes. Tem um aluno meu, o Gabriel, que faz design de games e psicologia. Perguntei para ele por quê, ele falou que quer criar personagens mais complexos e para isso precisa entender melhor a mente humana. Então, é legal que eu vejo que esse modelo especificamente, que é muito mais comum em faculdades americanas, tem algumas na Europa que permitem também, mas uma quantidade menor, especialmente em áreas tão distintas, mas mesmo assim, te permite não ficar tão, né, especializado em algo com 17, 18 anos, sendo que a gente vê que cada vez mais jovens têm interesses distintos e que o mercado de trabalho também, né, exige esse conhecimento amplo. Modelo de aulas, né? É muito comum, às vezes, a gente vê em vídeos, né, ou filmes, aqueles auditórios gigantescos. A realidade é que isso acontece mais nas aulas introdutórias, uma vez que você entra mais a fundo no seu curso, a proporção aluno-professor, na grande maioria das faculdades, costuma ser bem boa. É, Office hours, muitos professores vão ter horários de escritórios disponíveis para tirar dúvidas dos alunos fora de sala de aula. Então, eu já vi muito aluno nosso que consegue bolsa em pós-graduação ou até mesmo empregos, né, no mercado de trabalho a partir desse contato próximo com os professores. Parte que eu particularmente gosto muito, que são os clubes e organizações estudantis. São tipo mini empresas que as faculdades vão ter, né, de tudo que vocês possam imaginar. Robótica, empreendedorismo, simulação da ONU, grupo de pesquisa, pesca, teatro, dança. Tem esses clubes mais voltados para mercado de trabalho, tem esses clubes mais sociais. É legal que você pode, né, estar estudando engenharia, tecnologia e estar num clube de inteligência artificial, mas ao mesmo tempo você pode também estar envolvido no clube de fotografia. E aí você vai conhecer pessoas com hobbies, interesses em comuns. Eu acho que essa é uma parte grande da vivência universitária que te ajuda a estar mais integrado e estar bem mais preparado, né, para os desafios futuros. Infraestrutura, aqui eu podia trazer as faculdades mais famosas, né? Harvard, Oxford, Yale, mas meio que todo mundo já sabe. Então eu trouxe algumas menos conhecidas, como a University of Delaware, Centro de Finanças da faculdade. A gente tem um aluno que estuda investimento nessa universidade. Ele tá no clube de finanças, né? Ele e mais sete, desculpa, ele estuda finanças e tá no clube de investimento. Ele e mais 7 jovens têm autonomia para gerir um fundo de US$ 150.000 na Bolsa de Valores. Então imagina para ele, depois de formado, chegando numa entrevista de emprego, comentando que ele já teve nessa vivência prévia. Universidade de Amsterdã, não só ela, mas a Holanda como um todo, tem sido um destino cada vez mais procurado pelos nossos alunos, né? Tem várias universidades bem ranqueadas, né, entre as 100, 200 melhores do mundo. Fora do Reino Unido é o país que maior tem disponibilidade de cursos de graduação em inglês, então é uma opção bem, bem interessante. Na Espanha, ela tem 2 campos, né, um em Madrid e um em Segóvia. E ela tem é um estilo de faculdade também que tem crescido na Europa, que são universidades mais internacionais, né? 70% dos alunos são de fora da Espanha. Primeiro idioma, né, da maioria dos cursos é o inglês, e tem muitos locais na Europa fazendo isso justamente para conseguir atrair alunos internacionais para lá, né, para competir melhor com as faculdades americanas. Então é uma tendência que a gente tem visto aí nesses últimos anos. E último exemplo, Universidade de Utah. Era uma universidade que até alguns anos atrás ela não era tão conhecida na área de empreendedorismo, mas recebeu doações bem generosas de ex-alunos, né, dentre diversos pontos. Eles construíram um centro de empreendedorismo do zero e hoje eles têm, né, um dormitório só para os alunos que querem empreender, ficarem mais próximos, se tornou, né, referência na área, está entre as 15 melhores dos Estados Unidos, se tornando um hub de tecnologia. Essas oportunidades, né, esse investimento público-privado, acaba atraindo muitos estudantes de fora. Na faculdade de Toronto, são mais de 20 mil. Então, imagina você chegar, né, num local que tem 5, 10, 15, 20 mil jovens de 18 a 22 anos, de vários países do mundo. É muito difícil falar com alguém que, né, viveu essa experiência e que não comente que foram os 4, 5 melhores anos da vida. Outro tema bem legal é que, como aluno internacional, é normal que você chegue, né,
com alguns dias ou uma semana de antecedência e tem toda uma semana de orientação, onde você já faz muitas conexões, né, já acaba conhecendo vários outros jovens que estão na mesma situação que você, e é muito comum que os alunos internacionais acabam sendo uma segunda família, né, ao longo de todo o período da universidade. E ajuda mesmo, né? Ajuda mesmo você se conecta, além de, lógico, né, poder viajar o mundo sem sair da sua faculdade. Falando em viajar, né, uma outra coisa bem legal é a oportunidade de fazer intercâmbio. Trouxe o exemplo aqui da Audência, faculdade que fica em Nantes, na França, e os convênios que eles têm com outras universidades espalhadas pelo mundo. Então, né, tem sido muito comum, aluno nosso vai para a Europa, pô, mas faz 6 meses nos Estados Unidos. Vai para o Canadá, faz 6 meses na Ásia. Então, é uma experiência que, ao invés de ser só em um país, pode ser em dois, três diferentes ao longo de 4 anos. Então, de fato, um jovem que aproveita tudo que a universidade tem para oferecer dentro e fora de sala de aula, todas essas oportunidades, ele realmente chega diferente, né? Na hora que ele está ingressando no mercado profissional, ele tem mais bagagem. Eu sei que tem muita gente também que conversa comigo que quer fazer a faculdade fora para seguir fora do Brasil, quer construir uma carreira no exterior. E é lógico que a graduação é uma excelente porta de entrada, mas tem muita gente que quer fazer um período fora e talvez voltar para o Brasil depois. Trouxe exemplo aqui de empresas que têm programas específicos para quem se graduou no exterior e empresas fundadas por ex-alunos daqui para fora. Eu sei que empreender hoje é o sonho de muitos jovens também, de repente ter uma experiência fora pode te abrir a cabeça para você voltar e fazer isso. Né, mas acho que o ponto principal aqui é que eu acredito bastante que a faculdade no exterior abre muitas oportunidades, seja elas qual forem, né, de ficar no exterior ou de voltar para o Brasil depois. Mas é claro que antes tem todo um processo seletivo para que, né, os alunos cheguem lá. E a ideia aqui é explicar ele de uma forma bem ampla, quais são os pontos considerados. Tem variações dependendo do país, dependendo, né, da universidade, mas como um todo será avaliado, né, começando na parte acadêmica, média geral de notas, que pode ser do nono até o terceiro ano, principalmente em faculdades americanas, canadenses. Em alguns países da Europa, pode ser que eles avaliem mais a parte final, os 2 últimos anos. Provas são necessárias também. Para quem pensa nas faculdades americanas, muitas vão exigir o SAT ou o ACT, que é o equivalente ao Enem norte-americano. Hoje a gente recomenda, né, que os nossos alunos comecem a se planejar para se preparar e já fazer provas oficiais, se possível, no segundo ano do ensino médio. Então, essa prova não tem data de validade. O SAT, por exemplo, só tem matemática e inglês, tem 7 vezes por ano, e você pode combinar as notas. Então, se você vai bem na primeira matemática, não vai tão bem no primeiro, na primeira teste de inglês, refaz, melhora a nota do inglês, mas cai a de matemática, você soma a maior nota de cada sessão para depois mandar para a universidade. Teste de proficiência. Qualquer faculdade que o curso for em inglês vai exigir uma dessas provas. E se for no idioma local, obviamente vai ter um teste, né, do idioma local. Mais comuns aqui, TOEFL, IELTS, Cambridge e o Duolingo. Ponto relevante é que dependendo do país, pode ser que uma prova seja mais ou menos interessante. Enem, para quem pensa em Portugal e não tem cidadania europeia, o Enem é um acesso direto. Só com a nota do Enem você já pode ser aprovado na faculdade. Para outros países, como Canadá, e alguns outros países na Europa e faculdades, muitas delas consideram o Enem como uma das etapas do processo, tá? Mas tem que ter muito cuidado aqui que não é que nem em Portugal, uma classificatória direta. Por exemplo, a UBC, ela avalia, no Canadá, ela avalia o Enem, só que ela ainda assim vai exigir históricos escolares e outras coisas, tá? Então não é só o Enem em diversos desses outros países. E por último, provas específicas, dependendo do país, do curso ou da universidade. Isso aqui é muito mais na Europa, né, e fora do Reino Unido, então tem muitas universidades que vão, dependendo da área que você está caminhando, ou dependendo daquele curso, podem pedir uma prova, né, específica. Ah, Tem locais que só com essa parte acadêmica você já se coloca em boa posição para ser aprovado, mas quando a gente fala principalmente das faculdades mais seletivas e dos processos de bolsas mais seletivos, tem mais que um candidato qualificado academicamente do que vaga. Então, os critérios pessoais servem muito para fazer essa diferenciação. Cartas de recomendação, 2 ou 3 cartas, professor e coordenador da escola, atividade extracurricular, que é tudo que você faz fora do currículo obrigatório da escola, pode ser algo dentro ou fora da escola. E essas atividades são importantes porque elas vão se refletir e vão te dar a base sobre tudo que você vai falar nas redações. Para cada universidade que você se candidata, né, vai ter pelo menos uma redação. Diversas faculdades vão ter duas, três ou mais. Redações não necessariamente muito longas, né, com temas pessoais, e que as faculdades revelam com bastante antecedência,
né? Os alunos fazem essas redações de casa, então não é em formato de prova, e você tem bastante tempo para trabalhar nelas. Etapa final, né? Não são muitas faculdades, mas algumas vão pedir entrevista. Quando tem entrevista, ela é geralmente um ex-aluno da universidade, e aqui eles querem ter certeza que você combina com o tipo de aluno que costuma dar certo por lá, quer entender por que que você, né, quer estudar naquela universidade, o que que te chamou a atenção nela. A gente prepara os alunos aqui para a entrevista também. E para quem está pensando nos cursos mais artísticos, cinema, música, atuação, arquitetura, design, muita universidade vai pedir um portfólio ou uma audição por vídeo. E dependendo do curso, pessoal, pode ser que seja, né, a parte mais importante aqui do processo. Tá? Expliquei de forma bem ampla, né, aqui, mas como eu falei, não são todas, né, as universidades que vão avaliar todas essas etapas aqui. Outro tema super relevante, né, para muitas dos alunos e famílias que se preparam aqui conosco, né, não adianta só passar na faculdade, a parte de investimento é extremamente relevante. Então, vou trazer aqui algum contexto para vocês de valores e das possibilidades de bolsa. Sempre que eu falo de valores, com esses números que eu estou mostrando aqui, eu já estou contemplando aula, moradia, alimentação. Esse aqui é o valor anual e ele está na moeda local de cada país. Dólares americanos, dólares canadenses, libras e euros. Como vocês podem ver, é uma variação grande aqui. Não é só a qualidade da faculdade que importa, localização, se a faculdade é pública ou privada, e até mesmo o curso, tudo isso, né, compõe o valor da universidade. Possibilidades interessantes aqui. Europa, né? Em alguns países aqui, Espanha, Portugal, França, Bélgica, tem universidades que, se a gente considerar só a parte de aulas, partem de valores a partir de 800 euros no ano. Então, né, existe a chance de estudar na Europa gastando 800 euros por ano. Sempre quando eu faço essas palestras presenciais, alguém me pergunta, mas que faculdades são essas? Então, eu trouxe alguns exemplos. Primeira coluna aqui tem o nome da universidade, segunda, o ranking. É, na terceira, o valor de aulas para quem não tem cidadania europeia e na última para quem tem. Então, tem algumas regiões que querem muito atrair alunos internacionais, por exemplo, a Faculdade de Bolonha ou a região de Andalucia aqui da Espanha, que não fazem essa distinção, né, se você tem ou não cidadania. Tem alguns outros locais, como por exemplo em Portugal, que aí já tem uma diferenciação, quem tem cidadania paga muito menos. Tá? Mas gosto de trazer esses exemplos aqui porque é sim possível estudar fora, né, sem depender necessariamente de bolsa, como aqui na Faculdade de Sevilha, e não ser algo, né, completamente inacessível. Nos outros países, especialmente aí Estados Unidos, Canadá, não tem faculdades que partam desse valor, mas tem bolsa. Os tipos mais comuns de bolsa disponíveis: mérito acadêmico, baseado em nota escolar ou nota de prova; necessidade financeira, aqui normalmente são as faculdades mais famosas, e aí é a partir da renda familiar e patrimônio, mas com foco principal na renda; mérito artístico, aqui são para alunos que vão fazer um curso atrelado a artes. Então, se você está indo estudar administração, mas é muito bom em música, putz, não vai servir. Você teria que estar indo estudar música, porque a bolsa vem daquele departamento e é avaliado a partir da análise do portfólio ou da audição do aluno. E tem as bolsas esportivas, que são para atletas de alto rendimento, concedidas pelo treinador daquela modalidade. Daqui para fora que nos últimos 3 anos, os alunos que se prepararam conosco, 60% tiveram algum tipo de bolsa. A redução média de valores foi de 90 mil reais no ano, né? Então a maior parte das bolsas são parciais, mas todos os anos a gente tem sim alguns casos de bolsas bem generosos. Esses foram os dos últimos anos, né? Vocês vão ver que muitas das faculdades que dão as bolsas mais altas são até essas mais famosas mesmo, que têm um orçamento maior para isso. E aqui os principais casos de mérito acadêmico e mérito artístico. Tá? Eu acho que essa parte aqui de bolsas, de fazer esse estudo, se não a maior, uma das grandes etapas aqui do nosso projeto, de fato entender até onde cada família pode investir, qual que é o perfil desse aluno, que tipo de nota ele teve, para que a gente consiga fazer uma escolha de faculdades, não só pensando na admissão, mas também pensando que ela precisa, né, ficar dentro do que a família pode investir. E aí, chegando aqui para as etapas finais, a gente abre para as perguntas de vocês. Eu quero contar a história de um aluno nosso que viu essa palestra aqui quando estava no segundo ano do ensino médio
mas ele ficou um pouco em dúvida, né, se ele teria condições de estudar fora, se ele seria um candidato forte ou não, e ele decidiu se preparar, mas ele decidiu, né, se preparar para o processo seletivo no exterior em paralelo aos vestibulares aqui no Brasil. E cada vez mais os nossos alunos têm feito isso, né? Não necessariamente já no nono, primeiro, segundo ano, você tem que estar decidido se você vai estudar fora ou se vai ficar por aqui. E é possível que você concilie esses projetos em paralelo, porque para quem está, né, principalmente para quem está num currículo brasileiro e no ano brasileiro aqui, né, que finaliza a terceira série do ensino médio, você vai se candidatar para os vestibulares, para as faculdades de fora, prestar o Enem e vestibulares aqui no Brasil. Saem os resultados em janeiro, fevereiro, das faculdades brasileiras. Você pode começar a cursar e aí vai sair os resultados do exterior a partir de março. Normalmente você tem até maio para fazer a matrícula na faculdade e iniciar em agosto. Então você consegue comparar, avaliar, visitar, conhecer as universidades, tomar uma decisão muito mais tranquila, né, sabendo as opções que você tem em mãos. Então fica mais fácil, foi isso que o nosso aluno fez. Ele passou numa faculdade brasileira, trancou, passou em mais três faculdades fora, duas nos Estados Unidos, duas nos Estados Unidos e uma no Canadá, e decidiu seguir o curso dele na Illinois Tech, faculdade, né, relativamente pequena no estado de Illinois, foi estudar engenharia mecânica, e chegando lá, ele se envolveu com os clubes e organizações que eu mencionei para vocês. Um deles, um clube de robótica, onde ele participou de alguns projetos. Um desses projetos foi uma competição organizada pela SpaceX, onde ele tinha que montar um protótipo de trem a vácuo. Ele ganhou a seletiva do estado de Illinois, foi para a sede da SpaceX, apresentou esse projeto, acabaram ficando em quarto lugar. Ele e mais uma brasileira fundaram a Brasa, Associação dos Estudantes Brasileiros, que a gente deve ficar uma dica aqui. Se você está querendo saber mais sobre uma universidade e não encontrou informações, pesquisa se tem uma Brasa. Vão ter estudantes brasileiros por lá que vão conseguir, né, ajudar e passar informações relevantes. Não tinha na faculdade dele, ele foi lá e criou. E de aluno média 7, ele finalizou o primeiro ano com um acima de 9, então evoluiu bastante. Voltou de férias, contou tudo isso pra gente, né? Ficamos surpresos aqui o quanto ele, né, tinha evoluído ao longo da faculdade. A gente até perguntou, Eita, o que você acha que mudou? E ele falou, olha, acho que esse meio, né, esse contexto que vai além só de notas, todas essas oportunidades, e principalmente ver que ter boas notas podiam me dar bolsa, sabe, diversas outras coisas, acabou incentivando mais ele do que só, né, de repente estudar para um vestibular, como era antes, quando ele estava aqui no Brasil. E ele perguntou se a gente achava que ele podia ir para uma faculdade ainda melhor. Falou que era uma possibilidade, sim. Ele aplicou para algumas e passou em Johns Hopkins, né, uma das melhores faculdades do mundo. Ele se formou da universidade, ficou um ano trabalhando lá nos Estados Unidos e agora ele faz pós-graduação com uma bolsa integral em Johns Hopkins. Tá? Então acho que a história dele ela é super relevante, tem várias lições que a gente pode aprender aqui com ele. Acho que a primeira, principalmente quando eu faço palestras, às vezes em escolas, e converso com os alunos, tem sempre um estudante que, pô, decidiu isso mais tarde, sabe? Já estava no segundo, terceiro ano do ensino médio, que não teve as notas mais altas antes e que às vezes, pô, vai desistir, não vai nem tentar estudar fora, né? A ideia de estudar fora não é só para alunos que têm nota 9 e 10. Tem outras formas de você compensar. De repente, você foi bem no SAT, tem boas extracurriculares. Então, né, se você quer muito estudar fora, não teve as melhores notas, decidiu tarde, não deixe que isso impeça que você tente. Se o ITA tivesse feito isso, não estaria, né, hoje com uma bolsa integral em uma das melhores faculdades do mundo fazendo pós. Dito isso, principalmente para os mais jovens, se dediquem, tentem tirar as melhores notas possíveis, porque isso vai abrir muito mais portas para vocês, né, dar melhores possibilidades. Então, claro que melhores notas são melhores opções. Segundo tema, só vale a pena se eu for para uma Ivy League, se eu for para uma top 10, top 20? Primeira faculdade que o ITEC estava, né, não estava nem entre as 80 melhores do ranking de engenharia, e ele teve um projeto na SpaceX. Então tem muita universidade, pessoal, que às vezes você não conhece, nunca ouviu falar, e que não significa que ela não seja muito boa e tenha muitas oportunidades legais. Então tem muita coisa boa, é legal, né, explorar essas possibilidades. Dito isso, tem que tomar cuidado também. Não é tudo que é bom. Por exemplo, só nos Estados Unidos são mais de 3.000 faculdades. Não tem muita coisa também que não vale a pena, né? Então tem que ter esse cuidado. E o principal ponto, ninguém aqui tem que, né, decidir agora se vai ou não estudar fora, mas é importante, principalmente para quem está, né, antes do terceiro ano, que vocês construam esse projeto com calma, né? Vão trabalhando aí para chegar lá na frente e ter boas opções, né? Para quem está já no terceiro ano, aí claro que se você quiser aplicar, de fato, você já tem que se movimentar o mais rápido possível. Mas acho que a ideia é trabalhar para manter essas possibilidades abertas e lá na frente fazer as melhores escolhas.
Legal que vocês saibam também, né, que hoje tem faculdades brasileiras que estão olhando para o processo seletivo além de vestibular. Então, tem universidades que fazem cases. Sei que a INSPER e a GV tem alguns cursos que aceitam o SAT. Então, acho que também se preparar dessa forma mais pessoal pode te ajudar, não só numa faculdade fora, mas possivelmente em faculdades brasileiras também. E aí, queria trazer um pouquinho para vocês, a gente já veio para as perguntas, uma pitadinha aqui de como funciona a nossa consultoria. Ela é dividida em duas grandes etapas, então é muito comum me perguntarem quando que eu posso ou devo começar a me preparar para estudar fora de uma forma mais direcionada. Nós temos alunos se preparando conosco já desde o início da nona série do ensino fundamental, né? Então, se você já está na nona, no primeiro, segundo ano do ensino médio, com certeza você já pode começar a se preparar aqui conosco. Né, nesse caso, a gente tem o programa de preparação, que tem como objetivo ajudar os estudantes a chegarem mais preparados para a fase de candidatura. E, né, como vocês viram aqui, eles consideram além de notas, notas de provas e atividades extracurriculares. E a gente foca nesses três pilares, né? Então, trabalhar com esse estudante para que ele se desenvolva, quais atividades são as mais interessantes, como, né, conciliar essa parte junto com as notas, começar a se preparar para as provas. Alunos que estão pensando em curso artístico, começar a desenvolver as habilidades que vão ser necessárias para os portfólios lá na frente. Quando você está no último ano do ensino médio, para quem já está agora, ou quando você chega, é o programa de candidatura, e aí a gente vai, né, orientar na seleção de faculdades, de acordo com o perfil, né, notas, área de interesse. Seguimos com a preparação para as provas, orientação nas redações, todo o cuidado com a gestão das candidaturas, envio de applications, pesquisar os prazos, pré-requisitos, e para os alunos artísticos também cuidar dessa parte de portfólio. A gente envia para as universidades, geralmente vocês são aprovados em algumas, e aí a gente dá o suporte no pós-admissão, né, matrícula, plano de moradia e todos os detalhes até que os estudantes cheguem no campus. Tem um time nosso que fica aqui também para dar suporte ao longo da faculdade. Um exemplo, né, do Gui, nosso aluno que estuda em Harvard, e o time que acompanhou ele. Carol foi a mentora na fase de preparação, orientação extracurricular. Thalita, orientadora de application, que fez a gestão das candidaturas. Rafa, estrategista que ajuda na escolha de faculdades. Ele fez o nosso curso preparatório para o SAT. Jamal, um dos nossos orientadores de redação. Tem uma história legal, né? Ele é foi admission officer de uma faculdade americana. Então, conhece bastante aí por trás dos bastidores. E a Gabi Ribeiro, que é uma psicóloga, a gente sabe que esse projeto da fora pode gerar ansiedade. Será que eu vou dar conta de tudo? Então, quando a gente percebe que tem algo que está atrapalhando o aluno nosso, a Gabi Ribeiro ajuda aqui com as ferramentas para lidar com essa fase, que muitas vezes não é simples assim de você conciliar tudo isso. E aqui eu quero trazer, né, na prática, muita gente pergunta, mas como que funciona, né? Então, dois exemplos aqui para vocês. No programa de preparação, falei que a gente foca muito em atividade extracurricular, é um grande pilar, mas a gente trabalha todos esses módulos aqui, né? Então, dá exemplos para vocês de alunos que tiveram sucesso, o que eles tinham, os que não foram tão bem, onde eles erraram, dar sugestões de possíveis atividades extracurriculares, entender também como que é a sua demanda de tempo, né? Não adianta nada você pensar numa extracurricular que seja muito boa, mas que não dá para você conciliar e colocar no seu dia a dia. Eu tenho muitos alunos que começam a se planejar conosco, começam a preparação e não têm a menor ideia do que é estudar. Isso é super comum, que vocês viram aqui que muitos dos pontos do processo seletivo, eles são os mesmos, independe se você quer estudar engenharia, administração, economia, medicina, enfim, você tem que ter notas, tem que ter extracurricular, então a gente consegue trabalhar nesses pontos e a gente tem algumas mentoras que são focadas em orientação vocacional e que a gente consegue também ajudar, né? Ajudar esse aluno a encontrar quais são as áreas de maior interesse, quais são esses cursos que talvez ele queira fazer, quais são as implicações futuras, seja ficando no exterior ou voltando para o Brasil, traçamos metas de notas. Então a gente trabalha aqui em todos esses principais pontos e queria destacar como a gente ajuda no desenvolvimento de extracurriculares. Então acho que o primeiro ponto é entender o que que você faz, né? O que que você já faz, e aqui a gente vê dois perfis de alunos. Muitos ou já fazem muitas atividades, né? Ou tem muito pouco tempo por causa de demandas da escola. Então a gente percebe que gestão do tempo costuma ser uma das principais, né, questões aqui. O que que a gente vai fazer? Vai ajudar esse aluno a ver a agenda dele, né, quais são todas as atividades que ele faz, quanto tempo você demanda para cada uma delas, colocar uma ordem de prioridade, né? Então, por exemplo, tive alguns anos atrás uma aluna que estava se preparando conosco, que estava começando a se preparar conosco, e aí ela queria estudar moda, ela já estava muito certa disso. Quando a gente viu, ela estava gastando um baita tempo se preparando para uma empresa de conhecimento. E na escola, né, alguns amigos estavam fazendo isso, ela achou que ia ser interessante para ela.
Para ela já não tanto, talvez para outros alunos faria sentido. Para ela, para moda, né, o resultado da Olimpíada de Conhecimento não teria o mesmo peso. É muito mais interessante ela desenvolver habilidades para portfólio. Então a gente faz essa ordem de prioridade e o quanto que ela pesa no processo seletivo, né? Então, pô, não estou tirando boas notas, não dá para eu diminuir meu tempo de estudo, não, vou ter que aumentar. Então a ideia é ajudar o aluno a ter essa visão clara. E a gente tem também o outro caso, que são estudantes que ou não fazem muitas coisas, e precisam, né, melhorar, ou precisam buscar novas atividades. E aí, nesse caso, a primeira ideia é fazer um brainstorming mesmo de que você gosta, quais são os seus interesses, quais são suas paixões, você tem algum hobby que você já faz, né? A partir disso, avaliar. Você tem oportunidades na escola? Eu sempre dou essa dica, pessoal. Antes de começar a pensar em coisas fora, cada vez mais as escolas, a gente tem muitas escolas parceiras aqui que tem um monte de oportunidade legal para os alunos, então explorem tudo isso. Se não encontrou nada na escola, com certeza, né? Você tem amigos, você tem familiares, de repente, né, os seus pais têm amigos também que podem te abrir algumas portas para vocês se envolverem com alguma coisa. Exemplo, tinha uma aluna nossa que queria muito, né, estava interessada, talvez, em estudar arquitetura. Tio dela era arquiteto, uma das atividades que ela fez, passou 2 semanas com ele durante as férias, vendo como que é o dia a dia de um arquiteto. Então aproveitem essas conexões que vocês têm. Se ainda assim a gente não encontrou nada de possibilidade que você pode se envolver, a gente tem uma lista de mais de 300 possíveis atividades extracurriculares que vocês podem fazer para ajudar a ilustrar. Uma vez que a gente tem aquela atividade, que você está caminhando bem, que a gente vê que tem um potencial legal, a ideia é ajudar você a se desenvolver dentro dela. Então, quais são as oportunidades de evolução? O que que você pode fazer, né, para que essa atividade alcance mais pessoas, tenha um tamanho maior, que você tenha uma posição mais forte dentro dela. E aí, é traçar um plano de ação e acompanhar essa evolução. Tá? Então, é um pilar muito grande do nosso programa de preparação. E mais uma etapa aqui que eu acho legal destacar é o nosso programa de candidatura à escolha e seleção de faculdades, né? Quando a gente faz essa seleção, eu considero seu perfil, suas notas, sua área de interesse, orçamento planejado e a gente monta e vai mapear uma lista. Quando apresentamos para as famílias, eu coloco os pontos mais relevantes sobre cada universidade, ranking, nota, quais são os pré-requisitos. Muitas vezes o processo pode mudar se você, né, está aplicando para a Europa e tem cidadania europeia ou não. Tem bolsa, não tem? Qual que é o tamanho de bolsa que a gente já viu? Enfim, vocês têm várias informações, né? E o mais legal é que ao lado de cada recomendação eu coloco quais são as suas probabilidades de ser aceito em cada uma das universidades. A gente classifica em muito competitiva, competitiva, alvo e segura. Entre, né, a gente apresentar uma lista, a família avaliar, dar uma devolutiva pra gente. Muitas vezes tem uma segunda, às vezes até uma terceira lista. A gente quer que você tenha a lista mais forte possível, ambiciosa, né, academicamente, que seja balanceada, que garanta que o projeto na frente vai dar certo, e que toda faculdade na lista, se tiver alguma que está acima do orçamento da família, exista a chance, pelo menos, a gente já tenha visto uma bolsa que possa trazer, né, porque a família pode investir. Então, é uma etapa aqui que eu diria que é o que a gente faz de melhor aqui, né, daqui para fora, né, ter certeza de que vai ser um projeto preciso no final. E aí, né, eu acho que ter uma consultoria individualizada ajuda bastante, como vocês viram, são muitos pontos específicos, né, e ter um profissional que te acompanhe em cada uma das fases do projeto vai garantir que você tenha a melhor preparação possível e, no final das contas, né, ter os melhores resultados, seja de admissão e bolsa de estudos. E aí, antes de abrir para as perguntas, queria, né, convidar vocês, eu sei que quando a gente fala dessa ideia de estudar fora, para muitas famílias e alunos gera uma dúvida de, pô, minhas chances são boas, eu sou um candidato forte, aonde eu estou nesse momento, quais seriam as minhas possibilidades? E para isso a nossa equipe desenvolveu uma avaliação de perfil. Vocês respondem diversas perguntas aqui, notas, áreas de interesse, orçamento planejado, seu nível de inglês, se você já faz extracurricular ou não. A nossa equipe dá uma devolutiva para vocês, de onde vocês estão bem e no que podem evoluir. E aí um próximo passo é agendar uma conversa individualizada aqui conosco, que ela é gratuita, tá? Mas aí a gente consegue ir mais a fundo no perfil de fato de cada um, de onde vocês estão, e até tirar, né, tirar dúvidas mais específicas e também explicar melhor como que o nosso programa poderia ajudar vocês. Tá? Então, vou deixar aqui, tem os nossos contatos. E aí, pessoal, eu queria já abrir, eu vi que até já chegou uma pergunta, mas queria abrir perguntas, dúvidas, né, relacionadas aqui ao processo ativo, bolsas, ou o que vocês tiverem. Que nem aqui a Clarissa me perguntou, quem faz o IB ou o Keystone também precisa fazer o teste de proficiência? Então, né, algumas universidades, Clarissa, podem sim isentar
o estudante se você tem algum currículo adicional como o IB ou o Keystone, né, um high school no exterior. Então, existe sim essa possibilidade de você não precisar para algumas faculdades. Dito isso, na nossa experiência aqui, eu não me lembro de ter visto algum aluno que tinha uma lista de universidades onde todas, né, isentavam o teste de proficiência. Então, muito pouco provável que isso aconteça. Então é muito melhor você, ainda mais quem faz o IB, que costuma ter um excelente nível de inglês, ou, né, o high school, melhor você fazer, tirar do caminho e não precisar, né, do que chegar de repente lá na frente e aí uma das faculdades você precisa e aí tem menos tempo, tá? Então é melhor fazer, e muito provavelmente vão ter algumas faculdades que você vai precisar. O Paulo perguntou aqui como agendar uma entrevista individual. Paulo, eu vou deixar aqui o nosso contato. Você já pode mandar mensagem para aqui para a gente, direto no nosso WhatsApp. Quem responde no WhatsApp é meu colega, o Lucas. E você já pode falar diretamente com ele, que você quer marcar uma conversa individualmente aqui conosco. Ele vai querer conhecer um pouquinho mais seus objetivos, tal, mas pode marcar. E recomendo também fazer a avaliação de perfil, Paulo, que aí a gente já consegue, na conversa, ter mais informações sobre você, ou o candidato, ou candidata, e a gente consegue fazer uma entrevista bem mais, uma reunião já muito mais direcionada. Tá? Mas fique super à vontade, tanto pela avaliação de perfil, quanto pelo WhatsApp. A Bárbara perguntou: boa noite. Para entrar faculdades do Reino Unido e Europa, existe alguma prova como o SAT? Bárbara, não tem uma prova que nem o SAT que é geral e que funcione para todas as faculdades nesses países, né? A Europa, ela tem essa peculiaridade aí de existem algumas provas, mas que podem variar dependendo do país, dependendo do curso, se a faculdade é pública ou privada. Por exemplo, Reino Unido, para a grande maioria das áreas não tem, né, prova específica. Se você quer estudar direito lá, muitas universidades exigem uma prova que chama LNET, e é uma prova específica para o curso de direito, né? E aí isso acontece também na Holanda. Então, assim, existem provas específicas, mas não uma geral padronizada como o SAT. A Carol perguntou, né? Ela falou que ela sabe que a gente não trabalha com a área de esportes, mas se eu sei como conseguir uma bolsa. Sim, Carol, na parte esportiva. Acho que o primeiro ponto aqui que você precisa ver é se o esporte que você pratica faz parte da Liga Esportiva Universitária, né, americana, que é onde estão as principais bolsas esportivas. Então, entra no site NCAA, dá para ver, enfim, se faz parte. E aí, se o esporte faz parte, você tem que entrar em contato com o treinador das universidades. Cada esporte vai ter uma maneira diferente de você apresentar o seu perfil. Então, por exemplo, natação, atletismo é o seu tempo. Vôlei, basquete, futebol é um vídeo esportivo, vídeo de você jogando, fazendo competições oficiais, junto com os campeonatos que você participou. Tênis são resultados. E aí o treinador daquela modalidade vai avaliar para ver se o seu nível esportivo é condizente com o que ele está procurando e tudo mais. Ponto que eu sempre falo para quem pensa aí nessa parte de bolsa esportiva, tem que ser um atleta de altíssimo nível, de alto rendimento, no mínimo do nível que compita em nível estadual, idealmente em nível nacional, né? Afinal de contas, é um regime de treino forte, 2, 3, 4 horas por dia, tá? Então, tem que ser alguém que realmente está competindo aí para valer. A Maria Laura Paz perguntou se direito no Canadá é uma má ideia. Maria, sim, o direito nos Estados Unidos e no Canadá, ele é um curso de pós-graduação. Você faz os primeiros anos de faculdade e aí, deixa eu até ter um slide que explica sobre isso. Você faz os primeiros 4 anos na graduação. Você não precisa se candidatar num curso específico ou fazer matérias específicas, né, durante a graduação. Apesar disso, é mais comum que você se forme em áreas, né, que são mais atreladas a humanas, como ciências políticas, psicologia, né, e assim por diante. E aí você passa por um novo processo seletivo que leva em consideração as suas notas escolares, mais o LSAT, que é tipo o SAT do direito, e essa parte pessoal, para entrar na Law School, são 3 anos, né? É possível, eu diria que, né, a gente tem até uma mentora nossa que faz direito, então já vi casos de alunos. É um processo mais longo, né, que você vai ter mais tempo de estudo. E aí é legal também entender quais são os seus objetivos depois, se é de fato ficar lá no Canadá, se de repente, ao invés de fazer a Law School, você prefere ir para uma área mais ampla, direito internacional, que é uma área que tem crescido no exterior. Mas é um curso possível, sim, né? Só é legal entender os objetivos, se é voltar, ficar por lá.
para traçar os melhores caminhos e tomar as melhores decisões. A Ana Torres perguntou qual que é o alcance do IB. Ana, o IB é um currículo que ele é muito conhecido, né, mundialmente, é um currículo global. Eu diria que o- um benefício, então é um alcance global, a maioria das universidades, né, espalhadas pelo mundo vai conhecer o IB. Então eu diria que é um bom alcance, né, vamos colocar assim. Bárbara perguntou se Oxford costuma ser generosas com bolsas de estudo. Bárbara, infelizmente, assim, ela até tem, ah, que eu sei, uma bolsa generosa, né, geralmente para um aluno brasileiro por ano, mas são poucos casos. Então, quando eles dão bolsa, normalmente é generosa, mas poucos casos. Então, não é uma faculdade que, né, tem muitos alunos que conseguem bolsa de estudos, não. O que é Law School? É a escola de Direito, né, a Universidade de Direito, né, que, como eu expliquei, né, nesse país, seria um curso de pós-graduação. Basicamente, curso de Direito que eles chamam de Law School. Paulo, Harvard, eu diria que é mais generosa em bolsas do que Oxford. Ela é uma universidade que tem uma política que eles chamam de need blind, né? Então, todas as universidades, ou todos os alunos que, depois de aprovados, eles vão avaliar o quanto que a família pode investir a partir de uma análise financeira, principalmente de renda, mais patrimônio. E se você precisa da bolsa, você comprova que você precisa da bolsa, eles vão dar. Então, não é por questão financeira que um estudante deixe de ir para Harvard. Na Inglaterra, a Ana Torres perguntou se na Inglaterra e no Reino Unido se o direito pode ser cursado na graduação. Sim. Então, no Reino Unido, o direito não é pós-graduação, ele é já graduação. Aqui uma pergunta anônima, né? O que seria a graduação antes da Law School? Como eu expliquei aqui, não tem não tem um curso específico que você precisa fazer na Law School, né? Você pode se formar meio no que você quiser, porque eles não têm um pré-requisito específico. Dito isso, né, o mais comum são essas áreas aí de humanas, né? Relações internacionais, ciências políticas, filosofia, história, estão mais relacionadas ao direito, mas não tem um pré-requisito específico, não. Você pode se formar no que você quiser. A Lina perguntou, quais universidades da Europa dão alojamento, né, do Reino Unido. Putz, Lina, eu não vou lembrar isso de cabeça, tá? E a gente tem que ver mais com a nossa equipe. Eu sei que na Europa tem uma disponibilidade muito mais baixa de universidades que têm, né, dormitório dentro da própria faculdade e muitas das que têm, não necessariamente todo aluno calouro, né, vai ter essa garantia. Esse é um ponto que a gente orienta e ajuda os alunos, né, até na escolha de faculdades, entender quais têm ou não, e aí depois, se não tiver, o que que a faculdade recomenda, quais são os caminhos, né, para ajudar a chegar já com tudo isso definido. Mas de cabeça agora, de fato, eu não lembro. Teria que checar aqui com o nosso time que cuida dessa parte. O teste de proficiência do Duolingo é aceito pela maioria das universidades. Bárbara, cresceu muito mesmo o número de universidades que aceitam. Acho que foi no ano passado que a gente tinha feito um levantamento de todas as faculdades que a gente tinha recomendado para os nossos alunos, e o número era algo de tipo, mais 70% já aceitavam o Duolingo, então cresceu bastante. O que é muito bom, é uma prova que você faz em casa, ela é mais barata do que algumas outras provas. Mas tem que soltar a sua atenção, porque 70 e poucos por cento, 80% é muito bom, mas vai que tem alguma que você quer muito e tá nesse outro percentual. Então, quando a gente tem uma lista definida dos alunos, se você já tem algumas faculdades em mente que você quer aplicar, dá uma pesquisadinha no Google de, né, Language Proficiency, ou testes que são aceitos, tá? Obviamente você encontra, mas tá muito mais bem aceito, tá? Então, e eu acho que a tendência é só crescer. O Paulo perguntou das Ivy Leagues quais oferecem bolsas generosas. Imagina, Paulo, não precisa pedir desculpa não por ser repetitivo. As que são, né, Midline, Harvard, Yale, Princeton, não é uma Ivy League, mas o MIT também, né, que vão dar essa bolsa, vão se admitir o aluno, ele comprova que ele precisa de fato, né, da bolsa, ele vai receber. Tá? A gente já teve alunos com bolsas integrais recentemente pensando em Harvard, Yale, ah, Brown, alguns anos atrás, mas Columbia, então alguns exemplos de universidades que a gente já teve, né, alunos com bolsas integrais. Se não tivermos mais, né, nenhuma dúvida, queria
primeiro agradecer aqui, em presença de todos. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Como eu falei, recomendo que vocês façam uma avaliação de perfil, né, continuem aí assistindo os nossos eventos. Agende uma conversa conosco, é um projeto que ele é muito individualizado, pessoal. Cada um aqui, né, quer um curso, quer uma área de interesse, tem uma área de interesse diferente. Tem gente que precisa de mais bolsa, tem gente que precisa de menos bolsa, então isso pode variar bastante. Então, imagina, Ana, eu que agradeço aqui a presença. Então, por favor, né, vai ser um prazer conversar com vocês. Eu converso também muito com os alunos, então quero, de repente, conhecê-los aí virtualmente. E muito obrigado, né? Um grande abraço e uma excelente semana para todos. Tchau, tchau.